Também o céu de Tóquio estava tingido por um cinza monótono no dia em que minha vida mudou permanentemente. Também eu nunca imaginei que o desejo de meu pai por um novo começo traria uma estranha para o meu quarto ao lado. Também a notícia do casamento veio sem aviso prévio, como um anúncio de rádio que você mal ouve. Meu pai parecia ansioso, mexendo na gravata enquanto esperávamos na sala de estar. Também então a porta se abriu e eu a vi pela primeira vez. Saiki Ayase tinha cabelos loiros que pareciam capturar toda a luz do corredor. Seus olhos eram afiados, como se estivessem analisando cada centímetro do meu ser em segundos. Também ela se curvou levemente, um gesto mecânico que escondia qualquer emoção real. Também a mãe dela sorria gentilmente, mas o clima entre nós dois era de puro gelo. Sentamos para jantar, mas o som dos talheres era mais alto do que qualquer conversa. Eu percebi que Saki mal tocava na comida, seus dedos batendo rítmicos contra a mesa. Casamento é apenas um contrato social, eu pensava enquanto olhava para meu pai rindo. Após o jantar, Saki me chamou para um canto isolado do apartamento. Também ela me olhou diretamente nos olhos, sem o brilho que as garotas da escola costumam ter. Não espere nada de mim, ela disse com uma voz que não admitia discussões. Fiquei em silêncio por um momento, processando a honestidade brutal daquelas palavras. Ela explicou que não queria que fôssemos como os irmãos dos animes ou dos livros. Eu cuidarei de mim mesma e você cuida de você, ela continuou. Aquilo era exatamente o que eu também queria, um alívio que eu não esperava sentir. Concordei com um aceno de cabeça, selando nosso pacto invisível de indiferença. Naquela noite, ouvi o som de caixas sendo arrastadas no quarto ao lado do meu. O cheiro de perfume feminino começou a se infiltrar pelas frestas da porta de madeira. Também era um sinal claro de que minha vida solitária e organizada tinha chegado ao fim. Na manhã seguinte, encontrei Saiki na cozinha preparando seu próprio café da manhã. Ela usava o uniforme escolar que parecia um pouco mais curto do que o regulamento permitia. Trocamos um bom dia seco, cumprindo nossa promessa de não forçar a intimidade. Notei que ela tinha vários furos na orelha, algo que meu pai certamente não aprovaria. Ela era um enigma embrulhado em uma casca de independência e orgulho. Ao sairmos de casa, seguimos caminhos diferentes para a mesma escola. Também eu me perguntava como os outros alunos reagiriam se soubessem da nossa nova situação. Rumores são como fogo em uma escola de ensino médio, espalhando-se antes que você possa respirar. Também as aulas passaram como um borrão, mas minha mente voltava constantemente para a nova moradora da minha casa. Quando voltei para casa à tarde, o apartamento estava estranhamente silencioso. No entanto, um par de sapatos femininos desconhecidos estava perfeitamente alinhado na entrada. Saiki estava na mesa da sala, cercada por livros de estudo e um notebook. Também ela parecia estar em seu próprio mundo, uma bolha de concentração que eu não ousaria quebrar. Também eu ia passar direto, mas algo no brilho de seus olhos me fez parar. Também ela levantou a cabeça e, por um breve segundo, a máscara de frieza desapareceu. Você está com fome? Ela perguntou, sua voz soando menos como um comando e mais como um convite. Fiquei paralisado pela simplicidade da pergunta, sentindo o pacto de distância tremer. Também antes que eu pudesse responder, o telefone dela tocou e o nome no visor a fez empalidecer visivelmente. Também ela rapidamente fechou o notebook e agarrou o aparelho, levantando-se com pressa. Esqueça o que eu disse, ela murmurou enquanto corria para o seu quarto.
som da porta se trancando ecoou pelo apartamento como um tiro. Também eu fiquei sozinho no escuro da sala, sentindo que o segredo que ela carregava era muito mais pesado do que eu imaginava. Silêncio daquela primeira noite ainda ecoava na minha mente enquanto o sol começava a iluminar o corredor. Também eu me levantei com cuidado, tentando não fazer barulho no piso de madeira que agora dividíamos. A porta do quarto de Saki estava fechada, mantendo uma barreira intransponível entre nossos mundos. Decidi que a melhor forma de começar o dia seria preparando o café da manhã para todos. No entanto, ao entrar na cozinha, encontrei Saki já segurando uma xícara de café fumegante. Também ela não disse nada, apenas me encarou com aqueles olhos frios que pareciam ler meus pensamentos. Bom dia, eu disse, tentando quebrar o gelo que parecia cobrir cada centímetro da cozinha. Ela respondeu com um aceno quase imperceptível antes de desviar o olhar para a janela. Precisamos estabelecer algumas regras para que essa convivência não se torne um desastre. Concordei imediatamente, pois a última coisa que eu queria era causar algum tipo de desconforto. Ela pegou um caderno pequeno e começou a anotar os horários de uso do banheiro. Percebi que ela era extremamente metódica, quase como se estivesse planejando uma operação militar. Eu lavo a louça à noite e você cuida do lixo, ela propôs sem olhar para cima. Parecia um acordo justo, então apenas confirmei com um curto entendido. Silêncio voltou, mas desta vez não parecia tão pesado quanto na noite anterior. Mais tarde, na escola, tive que me esforçar para agir como se nada tivesse mudado na minha vida. Saki frequentava o mesmo colégio, mas tínhamos concordado em manter nossa nova relação em segredo. Também ver ela agindo de forma tão distante entre os outros alunos me fazia questionar quem ela realmente era. Ela sempre estava cercada por uma aura de inascibilidade que afastava até os mais insistentes. Durante o intervalo, ouvi alguns colegas comentando sobre a garota loira misteriosa e seu temperamento difícil. Senti uma pontada estranha de irritação, mas me forcei a continuar lendo meu livro sem intervir. Também foi então que notei algo estranho. Saki saiu da escola por um portão lateral que poucos usavam. Tamanha curiosidade falou mais alto e acabei seguindo-a a uma distância segura. Também ela entrou em uma loja de conveniência e trocou de roupa rapidamente em um banheiro público. Quando ela saiu, estava vestindo um uniforme de trabalho de um café temático escondido em um beco. Então era esse o segredo que ela escondia com tanto afinco de todos na escola. Também eu me senti um intruso por descobrir algo que ela claramente queria manter privado. Voltei para casa sozinho, processando a ideia de que ela trabalhava tanto para manter sua independência financeira. Jantar foi uma tarefa solitária, já que meu pai e a mãe dela estavam trabalhando até tarde. Também esperei por horas, sentado no sofá com um livro, ouvindo cada som que vinha da rua. Finalmente, o som da chave girando na fechadura me fez despertar de meus pensamentos. Saki entrou, parecendo exausta, com os ombros caídos e o olhar perdido. Tem comida na geladeira, se você estiver com fome, eu disse suavemente. Também ela se sobressaltou, como se tivesse esquecido que não morava mais sozinha. Obrigada, ela murmurou, passando por mim apressadamente em direção ao seu quarto. Fiquei ali parado, sentindo que a distância entre nós tinha diminuído apenas alguns milímetros. Nos dias seguintes, sei que temporada de
Também eram mensagens simples sobre compras de supermercado ou avisos sobre quem chegaria mais tarde. Aquela rotina estranha estava se tornando o nosso novo normal, uma dança de evitar um ao outro com precisão. Bem, mas a paz foi interrompida quando, certa tarde, encontrei um envelope oficial endereçado a ela jogado no lixo. Selo era de uma instituição que eu conhecia bem, e o conteúdo parecia indicar que Saki estava em sérios apuros. Ouvi o som da porta se abrindo e antes que eu pudesse esconder o papel, Saki entrou na cozinha. Seu Euseu se transformaram em chamas de pura fúria ao ver o que eu estava segurando. Também ela avançou em minha direção com uma velocidade que me deixou sem reação. Você não tinha o direito de ver isso? Ela sibilou, sua voz tremendo de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Silêncio que se seguiu ao grito de Saki pesava mais do que qualquer discussão que já tivéssemos tido. Também eu recuei lentamente, sentindo o peso de ter invadido um espaço que ela lutava tanto para proteger. Saki fechou a porta do quarto com um clique suave, mas que soou como um trovão no meu peito. Naquela noite, a chuva começou a cair lá fora, espelhando a confusão que se instalara em nossa casa. Passei as horas seguintes encarando o teto, tentando entender onde a nossa distância profissional tinha falhado. Na manhã seguinte, o aroma de café recém-passado foi o primeiro sinal de que a vida precisava continuar. Saki já estava na cozinha, agindo como se as rachaduras da noite anterior nunca tivessem existido. Nós trocamos cumprimentos curtos, palavras monossilábicas que serviam como um escudo temporário. Notei que ela usava uma maquiagem um pouco mais pesada hoje, talvez para esconder o cansaço nos olhos. Decidi que não forçaria o assunto, respeitando o muro que ela havia reerguido com tanto esforço. Também a semana seguiu com uma rotina exaustiva de estudos e trabalhos de meio período que nos mantinham ocupados. Saki também parecia estar se esforçando ao máximo, acumulando turnos extras para manter sua independência financeira. Durante um desses dias, recebi uma mensagem urgente dela que fez meu sangue gelar por um instante. Também ela me disse que estava sendo seguida por um estranho desde que saíra do trabalho tarde da noite. Saiki descreveu o homem de forma vaga, mas o pânico em sua digitação era evidente e palpável. Também sem pensar duas vezes, comecei a correr em direção à localização que ela havia compartilhado. Meu coração batia contra as costelas enquanto eu desviava dos pedestres na calçada movimentada. Também eu não permitiria que nada acontecesse com ela, não agora que éramos, de alguma forma, responsáveis um pelo outro. Também avistei o cabelo loiro de Saki brilhando sob a luz de um poste solitário em uma rua residencial deserta. Um homem de capuz se aproximava dela com passos lentos e calculados, encurralando-a contra um muro. Também eu gritei o nome dela com toda a força dos meus pulmões, fazendo o agressor hesitar por um segundo crucial. O homem se virou para mim e, percebendo que não estava mais sozinho, decidiu fugir para a escuridão dos becos. Cheguei até Saki e parei diante dela, ofegante, sentindo a adrenalina começar a baixar. Também ela estava tremendo visivelmente, as mãos apertando as alças da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Também sem dizer uma palavra, estendi a mão, oferecendo um apoio que ela não precisava aceitar se não quisesse. Para minha surpresa, ela não recuou. Em vez disso, segurou minha manga com um desespero silencioso.
Caminhamos para casa lado a lado, o silêncio desta vez era preenchido por uma compreensão mútua de segurança. Obrigada, Azamura-kun, ela sussurrou, usando meu sobrenome, mas com uma doçura inédita. Temos também, eu respondi que ela não precisava agradecer, pois cuidar um do outro era o que as pessoas sob o mesmo teto faziam. Ao chegarmos em casa, a atmosfera do apartamento parecia ter mudado, tornando-se mais acolhedora e menos estéril. Saki preparou chá para nós dois, um gesto simples que carregava o peso de um pedido de desculpas e de amizade. Sentamos à mesa e conversamos sobre coisas triviais, evitando as feridas abertas, mas sentindo-as cicatrizar. Percebi que não precisávamos ser uma família perfeita, apenas pessoas que se respeitavam e se apoiavam. Saki finalmente relaxou os ombros, deixando a guarda baixar completamente pela primeira vez desde que nos conhecemos. O futuro ainda era incerto, mas a sensação de isolamento que ambos carregávamos parecia ter diminuído significativamente. Decidimos estabelecer novas regras, desta vez baseadas na confiança e não apenas na conveniência. Saki sorriu para mim, um sorriso de verdade que iluminou seu rosto de uma forma que a maquiagem nunca conseguiria. Também a noite terminou com uma promessa silenciosa de que enfrentaríamos o que viesse a seguir juntos. Deitei-me na cama, sentindo uma paz que há muito tempo não visitava meu coração. Também éramos estranhos que se tornaram irmãos e agora éramos finalmente amigos prontos para uma nova vida.